pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Estamos falando sobre cinemática, aceleração, movimento uniformemente variado. Então a gente já viu que o movimento uniformemente variado, nós temos uma grandeza que varia, que é a velocidade, e tem uma grandeza que é uniforme, que é a aceleração. A aceleração, na verdade, é o que faz a velocidade variar. A aceleração é quão rápido a velocidade varia. Essa é a definição de aceleração. Agora nós vamos estudar o gráfico do espaço em função do tempo. Lembrando, a função horária do espaço no movimento uniformemente variado é essa aqui, o famoso sorvetão, né? A posição ao longo do tempo ela é determinada por posição inicial, da onde o móvel, o corpo, a partícula saiu, mais a velocidade inicial desse corpo, multiplicado pelo tempo decorrido, mais metade da aceleração vezes o tempo decorrido ao quadrado. Mas vamos dar uma olhada, isso aqui é uma equação do segundo grau, a gente já viu, certo? Como que é a equação do segundo grau? Y é igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o y varia em função de x. O a é o coeficiente do x quadrado, o b, coeficiente do x, e o c é o termo independente. Cuidado, este a não tem nada a ver com este a aqui. Isso aqui é simplesmente a notação, a representação da função de segundo grau. No nosso caso, o a representa a aceleração, certo? Então, para a gente analisar o gráfico dos espaços no movimento uniformemente variado, vamos recordar rapidamente o gráfico da função segundo grau. Então está aqui, ó. O gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Essa parábola pode ter a concavidade para cima, pode ter a concavidade para baixo. Primeiras observações a respeito desse gráfico. Nós percebemos que essa parábola ela pode cruzar o eixo x em dois pontos, pode cruzar num ponto só, quando esse vértice está aqui no eixo x, ou pode nem cruzar o eixo x. Essa parábola pode estar aqui em cima. Esses pontos onde a parábola cruza o eixo x são o quê? São as raízes da função, certo? Raízes da função. O que são essas raízes? Quando o y é igual a zero. Então, quando eu igualo aqui, ó, a função igual a zero, a solução dessa equação me dá as raízes dessa função. Então, aqui, y igual a zero. Outra característica deste gráfico é onde o gráfico corta o eixo y, é exatamente o valor de c, o termo independente. Então, onde o gráfico corta o eixo y, é o valor do termo independente c, assim como era na equação de primeiro grau. O termo independente b é onde a reta cruza o eixo y. O que mais nós temos aqui? Nós temos um ponto, nós chamamos ponto de mínimo, é o vértice, né, dessa função. É o menor valor que y pode assumir. E outra característica também deste gráfico é quando a concavidade é voltada para cima, isso quer dizer que a é maior que zero, certo? Quem quer esse a, cuidado, é o coeficiente do x quadrado. E aqui, quando a concavidade é voltada para baixo, valem as mesmas observações, com a diferença de que aqui é um ponto de máximo, certo? É o maior valor que o y pode assumir nessa função. Aqui estão as raízes. E aqui a mesma coisa é o valor do termo independente c. Então a concavidade voltada para baixo é porque o meu coeficiente a ele é negativo. Bom, se a nossa função horária dos espaços é uma função de segundo grau, eu posso aplicar essas propriedades
para analisar o movimento? Posso. O que eu vou fazer agora? Então eu vou deixar o gráfico, mas vou apagar essas anotações e vou fazer as mesmas observações em relação a essa função e ver o que essas propriedades representam. Então agora nós vamos analisar a nossa função horária dos espaços, que é uma função do segundo grau, e ver o que o gráfico nos representa. Primeira providência, quem que é o meu y? Quem que é o meu x? O meu y agora vai ser a posição, o espaço, e o meu x vai ser o tempo. Então eu vou colocar aqui, ó, espaço em metros, certo? Sistema internacional. O x é o t. O t em segundos. Aqui, a mesma coisa. É o espaço em metros e o tempo em segundos. Primeira observação. Quando a parábola cruza o eixo y, esse é o ponto do termo independente da função. Vamos olhar aqui, ó. Quem que é o termo independente da função? Aqui está a sequência, está diferente, mas nós podemos perceber que o termo independente dessa função é o S0. Então aqui, gráfico do espaço em função do tempo, onde a parábola cruza o eixo y, é exatamente o que? É o nosso S0. É o nosso S0. Então, onde a parábola corta o eixo y, é a posição inicial do movimento. As raízes, quem são essas raízes? Essas raízes é exatamente o ponto onde a posição é zero. O ponto onde a posição é zero. Para achar as raízes da função, a gente não iguala a função a zero? Aqui é a mesma coisa. Quais são as raízes, então, da minha função? São um instante onde este movimento, esse corpo, né, que está em movimento, passa pela origem, passa pelo ponto zero. Então, as raízes da minha função é exatamente um instante onde o corpo está passando pela origem. Mas o que quer dizer passar pela origem? Quer dizer que aqui ele está passando duas vezes pela origem? Aqui ele está passando duas vezes pela origem? Exato. Vejamos o gráfico. Ele saiu de uma certa posição inicial, se deslocou em direção à origem, passou pela origem, chegou aqui até um ponto mínimo e voltou e passou pela origem de novo. Se nós estivéssemos, se a nossa trajetória, vamos desenhar aqui, ó. Se a nossa trajetória fosse essa, então aqui está a origem, a favor da trajetória é nesse sentido, quer dizer que as posições vão aumentando positivamente e aqui vão aumentando negativamente, em módulo, certo? Na verdade está diminuindo. É como se o carrinho estivesse aqui, ó. Ele saiu de uma certa posição inicial, se deslocou até a origem, parou e voltou agora a favor da trajetória. Então aqui ele estava indo contra a trajetória, passou pela origem a primeira vez, parou, voltou e passou pela origem de novo. São esses dois pontos aqui. Então o ponto onde a parábola toca o eixo X são os instantes que o carro, o veículo, a partícula, passou pela origem. Outra característica dessa função, desse gráfico, são os pontos máximos e os pontos mínimos. O que é esse ponto máximo? Esse aqui é a posição máxima que esse corpo vai atingir. E esse aqui é a posição mínima que esse corpo vai atingir. Como assim posição máxima? Posição mínima? Por exemplo, vamos supor que esse gráfico estivesse representando um lançamento que eu fiz para cima. Por exemplo, eu peguei esse pincel, joguei para cima, ele voltou. Então, ele foi até uma altura máxima, certo? E depois ele caiu. Foi até uma altura máxima e depois ele caiu. Vamos supor que a minha posição inicial fosse a minha mão. Então, eu estou jogando ele de uma posição inicial negativa, que é a minha origem, que é o meu zero.
Aqui vai ser menos 20 centímetros, por exemplo. Joguei, ele subiu até 50 centímetros, caiu. Então ele saiu de uma posição inicial negativa, menos 20, por exemplo, passou pela origem, atingiu o ponto máximo, desceu, passou pela origem de novo. Ó. Então ele passa pela origem 2 vezes, passa pela origem 2 vezes, atinge uma altura máxima e depois retorna. Aqui é a mesma coisa, ele está se deslocando, atinge uma posição mínima e depois ele volta, passa pela origem 2 vezes. Outra propriedade que a gente pode aproveitar é que se eu traçar uma tangente a qualquer ponto deste gráfico, essa tangente é a velocidade do corpo naquele ponto. Então percebam aqui, nessa situação, a minha velocidade ela é negativa, certo? A inclinação da reta, que é a tangente, nos indica que ela é negativa. E nesse ponto, nos indica que ela é positiva. Então aqui V menor que zero e aqui é o V maior que zero. Aqui é a mesma coisa. Traçar tangente aqui, ó. Nesse ponto aqui. V maior que zero, menor que zero. E faz sentido, né? Aqui a minha velocidade é negativa. Por quê? O móvel se aproxima da origem. Ele está se movimentando contra a trajetória. E aqui ele está se distanciando da origem. Ele está indo a favor da trajetória. Cuidado, não se engane. Esse gráfico é do espaço em função do tempo. Então o fato da minha velocidade, da minha tangente, estar aqui no espaço negativo, não quer dizer que a velocidade seja negativa. Quer dizer que ele está numa posição negativa, mas está se movimentando a favor da trajetória. Aqui é a mesma coisa. Aqui a velocidade está se afastando, o corpo está se afastando da origem. Velocidade, movimento a favor da trajetória, velocidade positiva. Aqui ele está se aproximando da origem. Velocidade negativa. E nesse ponto aqui, a minha tangente é igual a zero, né? O ângulo que essa reta faz com o eixo x é igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse ponto a velocidade é igual a zero. É exatamente no ponto onde o corpo começa a perder velocidade, nesse caso aqui, vamos supor, no lançamento, certo? A hora que ele chega na altura máxima, velocidade zero e começa a cair. Aqui é a mesma coisa. Ele está se deslocando contra a trajetória, ele para e inverte o sentido do movimento. Nesse ponto de inflexão que a gente diz, a velocidade é zero. Então a tangente neste ponto indica que nesse exato instante, ó o gráfico, espaço pelo tempo, nesta posição e nesse instante de tempo, a velocidade do corpo é igual a zero. Vamos para um exercício e a gente vai explorar melhor todas essas informações que o gráfico nos dá. Vou apagar a lousa, vou colocar o exercício na tela, pausa o vídeo, tente fazer e aí a gente vem para a resolução. Então vamos observar o exercício. Ele mostrou um gráfico e diz que é o gráfico do movimento de uma partícula em movimento retilíneo uniformemente variável. E aí ele pede qual foi o deslocamento entre os instantes 10 segundos e 15 segundos. A única informação que ele deu foi o gráfico. Como que a gente resolve isso? Tente fazer, dá uma pausa no vídeo, se for necessário volte com a teoria e agora a gente já vem com a resolução. Está aqui a situação que ele nos apresentou. Ele diz, uma partícula no movimento retilíneo uniformemente variado, partiu do repouso e apresentou esse gráfico. Mais nada. E aí ele pede, qual foi o deslocamento entre o instante 10 e o instante 15 segundos? E, Carlos, não dá para sonhar, imaginar como que eu resolvo essa questão. Bom, ele não está pedindo deslocamento em função do tempo. Primeira providência, vamos tentar construir a nossa função horária do espaço, certo? Qual que é a função horária?
do movimento retilíneo uniformemente variável. S é igual a S0 mais V0t mais aceleração sobre 2t². Essa é a função horária. E para esse movimento, como é que eu construo a função horária? Eu vou pegar as informações que ele me deu. Quais são as informações que ele me deu? O corpo parte do repouso e parte da origem. Isso quer dizer o quê? Meu S0 é igual a 0, minha velocidade inicial é igual a 0. Então, a função horária do deslocamento desse corpo, eu já posso cortar esses dois membros. Vai ficar como? A sobre 2 vezes t². Se eu quero saber a posição no instante 10 e no instante 15, para saber qual foi o ΔS entre esses dois instantes, eu preciso descobrir a aceleração. E como é que eu descubro a aceleração? Ora, eu sei que no instante 5, ele estava na posição 50. Vou jogar na minha função. Eu acho a aceleração desse corpo. Então, eu vou fazer aqui de lado, tá? Então, a gente viu que a função é essa aqui, a sobre 2t². O gráfico me diz que ele estava na posição 50 quando o tempo era igual a 5. 5 ao quadrado. Isso vai me dar... Isso vai dizer que 2 vezes 50 é 100. É igual a 25A, certo? A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, achei o módulo da aceleração. 4 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos olhar a parábola. Concavidade para cima. Se a concavidade é para cima, isso quer dizer que a aceleração é positiva. Então, esse valor em módulo igual a 4, ele na verdade ele é positivo. Da onde eu tirei essa informação? A concavidade da parábola. Se a parábola tem a concavidade para cima, o termo que acompanha o x² na função, ou o t² que multiplica, né, na função de segundo grau, o x² ou o t² no nosso caso, é positivo. Então, lembre-se disso. Concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Então, eu já consigo montar a minha função horária. 4 dividido por 2, qual que é a minha função horária? 2t². Como que eu acho então o deslocamento entre os instantes 10 e 15? Eu acho as posições no instante 10, no instante 15, o ΔS, o que é? Posição final menos posição inicial. Acabou o problema, pessoal. Acabou o problema. Veja só. Eu vou apagar aqui. Então, como que eu faço? Eu vou calcular a posição no instante 10, posição no instante 15. Então, S no instante 10 é igual a 2 vezes 10 ao quadrado, certo? 10 ao quadrado, 100 vezes 2, 200. Então, no instante 10, ele estava na posição 200. E no instante 15? Posição no instante 15 é igual a 2 vezes 15 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225, vezes 2, 450. Meu ΔS, então, posição final, menos posição inicial, 250 metros. Então, esse é o deslocamento deste corpo, que, representado por este gráfico, nesse seu movimento retilíneo uniformemente variado. Essa é a distância, então, que o corpo se deslocou entre o instante 10 segundos e o instante 15 segundos. Perceberam como é importante dominar esse assunto? Primeiro, saber analisar um gráfico de função do segundo grau. Segundo, saber associar as informações que as propriedades da função do segundo grau nos dá com a função horária dos espaços no movimento uniformemente variado. Terceiro, enxergar que através das informações que o gráfico nos dá, é possível construir a função dos espaços.
Se eu construo a função dos espaços, eu sei, em qualquer instante, qual vai ser a posição desse corpo. Pessoal, então analisar o gráfico da função horária dos espaços no movimento uniformemente variado é importantíssimo. Vou deixar mais alguns exercícios de aplicação, tentem resolver, já sabe. Se não conseguir, volta o vídeo, assista aos outros vídeos anteriores sobre Move. Se mesmo assim não conseguir, deixa a sua dúvida nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Até o próximo vídeo, te aguardo lá.